No vídeo de hoje contarei a história sobre as visões de Ezequiel. Para compreendermos a profundidade e o impacto da visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, precisamos mergulhar no contexto histórico e espiritual em que essa profecia foi dada. Ezequiel era um profeta do Antigo Testamento, vivendo num período de extrema turbulência e desolação para o povo de Israel. O cenário é a Babilônia, onde muitos israelitas, incluindo o próprio Ezequiel, foram levados como cativos após a destruição de Jerusalém e do Templo em 586 a.C. Essa devastação deixou o povo judeu em um estado de total desespero e confusão, sentindo-se abandonado por Deus e sem perspectivas de um futuro próspero. A função de Ezequiel como profeta era desafiadora. Ele precisava não só consolar um povo exilado e quebrantado, mas também trazer mensagens de repreensão, arrependimento e, crucialmente, esperança. No meio desse contexto sombrio, onde a identidade nacional e espiritual de Israel parecia estar completamente destruída, Deus escolhe revelar uma visão poderosa e simbólica a Ezequiel. Essa visão não só refletia a situação atual de Israel, mas também carregava uma promessa divina de restauração e renovação. Imagine a tensão espiritual e emocional que Ezequiel e seu povo enfrentavam. Eles se encontravam em uma terra estrangeira, sob o domínio de um império opressor, e sentiam que Deus havia se afastado. A confiança nas promessas divinas estava abalada, e o questionamento sobre o futuro de Israel era constante. Seria possível que Deus ainda tivesse um plano para eles? Poderia haver esperança em meio a tanta desolação? Foi nesse cenário de dúvida que a visão do Vale de Ossos Secos foi dada, uma visão destinada a transformar não só a perspectiva de Ezequiel, mas também a de toda a nação. O livro de Ezequiel no Antigo Testamento da Bíblia descreve o Vale dos Ossos Secos como um cenário desolador e apocalíptico. Ezequiel, o profeta, é levado por Deus a este lugar árido e desértico, repleto apenas de ossos secos espalhados pelo chão. Este vale simboliza a condição espiritual do povo de Israel na época. Após o exílio babilônico, muitos judeus se encontravam espiritualmente mortos, sem esperança e com suas vidas reduzidas a simples ossos secos. A imagem do vale evoca um ambiente de desolação, desesperança e morte. O Vale dos Ossos Secos é um cenário desolador, mas também carrega um significado profundo. Ele representa a necessidade de renovação espiritual e restauração do povo de Deus. Apesar do aspecto sombrio e desanimador da paisagem, ela servirá como pano de fundo para a ação miraculosa de Deus. Neste lugar de aparente morte e seca espiritual, Deus irá demonstrar seu poder de dar vida e renovar seu povo. O vale se torna, então, não apenas um símbolo do estado de Israel exilado e decaído, mas também do potencial de Deus para trazer vida e esperança, mesmo diante das circunstâncias mais desesperadoras. No Vale dos Ossos Secos, Ezequiel tem uma visão profética extraordinária, que se torna o foco central deste episódio bíblico. Enquanto Ezequiel caminha por entre os ossos espalhados, Deus o confronta com uma pergunta retórica: Filho do homem, podem estes ossos reviver? Esta pergunta desafia Ezequiel a refletir sobre a aparente impossibilidade de restauração diante da desolação que o rodeia. Apesar de estar diante de uma cena que parece irremediavelmente perdida, Ezequiel responde com sabedoria: Soberano Senhor, tu o sabes. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ele reconhece que, embora a situação pareça desesperadora aos olhos humanos, apenas Deus tem o poder de dar vida aos ossos secos. Neste momento, Deus revela a Ezequiel uma visão extraordinária. Ele ordena ao profeta que profetize sobre os ossos, proclamando que ele os fará reviver e restaurar o povo de Israel. Ezequiel obedece, e à medida que ele profetiza, um fenômeno miraculoso acontece. Os ossos secos começam a se mover, conectando-se uns aos outros, ganhando carne e pele. Então, o Espírito de Deus sopra sobre eles, dando-lhes vida. O que antes era apenas um vale de ossos secos se transforma em um exército de homens vivos,
simbolizando a renovação e restauração do povo de Deus. Esta visão profética representa o poder de Deus de trazer vida e esperança, mesmo diante das piores circunstâncias. Ela aponta para a capacidade divina de ressuscitar e restaurar seu povo, independentemente de quão desesperada possa parecer a situação. O sopro da vida divina é a chave para esta transformação milagrosa. Apenas o Espírito de Deus pode trazer a verdadeira restauração e renascimento, convertendo o que era morto e seco em algo vivo e cheio de propósito. O exército de corpos restaurados simboliza o renascimento de Israel como uma nação unificada e forte, cheia do Espírito de Deus. Essa visão não é apenas para o presente, mas uma promessa para o futuro, assegurando que Deus não abandonou seu povo e que ele tem um plano de redenção e renovação para eles. A visão é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há sempre esperança com Deus. Ezequiel se vê como um mensageiro dessa promessa, chamado a compartilhar essa visão de esperança com o povo de Israel. A visão é um lembrete poderoso de que Deus está no controle e que ele tem um plano perfeito para a redenção de seu povo. O Vale de Ossos Secos, agora cheio de vida, serve como uma alegoria eterna da capacidade de Deus de transformar o desespero em esperança, a morte em vida, preparando o caminho para a revelação final do propósito divino para Israel e para todos aqueles que confiam. Além disso, Deus promete colocar o seu Espírito dentro do seu povo. Esta infusão do Espírito Santo é o ápice da nova aliança, pois garante que o povo de Israel terá o poder e a presença constante de Deus em suas vidas. Este Espírito será uma guia interna, capacitando-os a seguir os caminhos de Deus com fidelidade e amor. A presença do Espírito Santo representa a renovação espiritual completa, onde o povo de Israel será transformado de dentro para fora, vivendo em comunhão contínua com Deus. Esta promessa de um Espírito renovador é um sinal de que a aliança é duradoura e inquebrável.